Bom dia, segunda-feira com propósito, chegando aqui, gente. Mais uma semaninha aí que começa e que a gente pode aproveitar muito bem as nossas oportunidades. Então, estamos aqui para mais uma semana, né, de reflexão, de consciência também, de nos colocarmos em movimento. Me digam aí se está tudo certo com áudio, com vídeo, por favor, para que eu siga aqui na nossa live. Sempre bom, gente, estar aqui com vocês. Bom dia já aqui. E poder, assim, fazer algumas trocas aqui que eu acho extremamente importantes, né? Então, os objetivos dessa live de segunda, eles estão sempre atrelados a despertar consciência de vocês sobre um tema importante para a vida e que vocês também achem formas práticas, né? E simples aí, inclusive, de colocarem isso em movimento aí na vida de vocês, tá? Espero muito que a gente consiga sempre, né, em todos os nossos encontros aqui, fazer com que isso aconteça, porque a nossa vida vai se transformando aos poucos, né? Eu acho que esse é o ponto principal, a gente estar em movimento. Sempre comento com vocês, não adianta ter consciência, ter o conhecimento e não colocar isso em prática. Então, o desafio maior da humanidade é fazer o que tem que ser feito, né? E esse é um dos objetivos aqui das nossas lives da Segunda com Propósito, onde a gente busca achar maneiras, né, de colocar isso em prática, tá? Então, o tema, gente, de hoje, ele tem muito a ver, como eu sempre trago para vocês, algo que eu estou vivendo aqui. Bom dia, Claudete. Algo que eu estou vivendo aqui, eu acabo trazendo, né, para os nossos debates. E hoje é meu aniversário, então eu gosto muito de refletir sobre ciclos, vocês sabem. Então, eu trouxe esse tema, novo ciclo, nova postura. Isso, gente, não quer dizer que a gente só deva fazer essa reflexão no dia do nosso aniversário, enfim, não, a gente pode fazer isso diariamente, a gente pode fazer isso semanalmente, que é o que eu busco muito trazer aqui. O que não deu certo na semana passada, já ajusta agora, já deixa comportamentos que não agregaram de lado e faça uma nova prática. Esse é acho que é a beleza da vida, né? A melhoria contínua que a gente precisa estar aplicando no nosso dia a dia para que a gente consiga evoluir. Obrigada, Jaque, muito obrigada. E eu sempre gostei muito de fazer aniversário, né? Eu celebro realmente essa data. Eu sei que tem pessoas que não curtem muito e tá tudo bem também, mas eu acho que os marcos de tempo que Deus coloca, eles têm um porquê, né? Então, assim, a Bíblia sempre falou muito dos tempos, né? Não falava da celebração de um aniversário, mas dos marcos que a gente tem na nossa vida. E eu, particularmente, gosto muito de observar o que acontece em determinados ciclos. Às vezes eu gosto de olhar uma década, o que aconteceu em uma década na minha vida, né? Eu tô muito nessa reflexão, porque, como eu disse, hoje eu faço 40 e todos, né? Ano que vem eu vou para os 50. Então, assim, eu gosto de analisar esses fechamentos, né? Essas janelas de tempo, eu acho que elas são muito valiosas. A gente pode observar um ano, a gente pode observar 3 anos, a gente pode observar 5 anos, uma década, enfim, né? Experimentem isso. Eu que escrevo muito, que eu gosto de registrar as coisas que acontecem, para mim, gente, fica muito claro quão impressionante é a mudança na nossa vida em um fechamento de ciclo, né? Hoje eu li a minha escrita de um ano atrás, né? Então, o lugar onde eu estive, as coisas que aconteceram durante todo esse tempo, o que já mudou em mim de lá para cá. Então, eu gosto muito de celebrar as conquistas, de celebrar aquilo que melhorou e também de me dar um puxãozinho de orelha naquilo que ainda está em processo, que eu preciso daqui um pouco intensificar para trazer uma mudança que eu busco para minha vida. Então, o que a gente vai fazer no dia de hoje, tá? Pensando nessa dinâmica aí, nesse tema. O primeiro passo para a gente olhar e alinhar essa nossa postura a um novo ciclo é a gente conseguir entender o que aconteceu, né? O que foi revelado nesse ciclo anterior que a gente viveu. Então, essa reflexão, essa autoanálise, gente, ela é importantíssima, né? Eu sou a mulher das análises, das avaliações. Eu gosto muito de olhar as coisas que acontecem, de observar o resultado, né, das situações. E isso ajuda muito a ir ajustando, fazendo aquele ajuste fino, lapidando o meu comportamento para chegar onde realmente eu quero.
Então, não tem como a gente pensar numa nova postura, gente, se nós não pensarmos o que nós queremos da nossa vida. O que eu tô querendo viver nesse próximo ciclo? Isso é a base para tudo que eu vou realizar, para tudo que eu vou ajustar, para tudo que eu vou fazer, né? Eu já fiz lives aqui sobre sonhos, né? A gente precisa ter sonhos para nossa vida. E isso é muito relevante porque nos direciona. Então, sonhar, gente, não tem nada de errado com isso. Na verdade, Deus, quando nos criou, já construiu sonhos e planos maravilhosos para nossa vida. Mas às vezes a gente não está vivendo porque a gente não está conseguindo acessar isso devido aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, enfim, N coisas, né, que tem por trás. Crenças, que é um assunto que eu muito falo aqui também, impedem às vezes que a gente esteja vivendo algo até maior ou melhor na nossa vida. Então, nova postura é isso, é rever a forma como eu faço as coisas, é rever aquilo que deu certo, tá dando resultado, não tá, isso aqui faz ainda sentido para mim, não faz. De repente, num novo ciclo, para que eu possa vivê-lo assim com intensidade, com profundidade, eu preciso também encerrar alguns ciclos da minha vida. Gente, e tá tudo bem. Mas a gente tem que conseguir sempre se desprendendo, né, do antigo para viver o novo. E olha que eu acho que essa é a parte mais desafiadora para o ser humano, porque a gente não tem facilidade de desapego com as coisas que são boas, que fizeram sentido para nós. Só que às vezes nós estamos ali, inclusive atrapalhando, tá, gente? O crescimento de alguns ambientes, porque a gente já tá tanto tempo e de repente tem pessoas novas que precisam entrar ali para elas entrarem num ciclo de aprendizagem e também trazerem novidade, tá? Para dentro daquele espaço. Então a gente precisa se dar conta, né? Que para viver o novo a gente também às vezes tem que liberar um espacinho aí e deixar o que é velho, o que é antigo para trás. E eu gosto de alguns versículos assim bíblicos que falam sobre isso também. Eu até anotei um aqui, deixa eu ver se eu encontro nas minhas anotações aqui, ó. Olha só, Isaías 43, capítulo 43, versículo 18 e 19 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. E se tem alguém especialista, gente, em fazer coisa nova, é Deus. Se tem alguém que é especialista e que tem todas as possibilidades de fazer coisas novas e muito elevadas e além do que a gente imagina, é Deus, que é o criador desse universo aí e que é o nosso Pai. Então, a gente precisa, né, se desprender das coisas antigas e poder focar naquilo que é novo. E, gente, pensando assim em viver um novo ciclo, que é a minha realidade aqui hoje, eu estou celebrando meu aniversário e eu estou pensando nisso. Mas vocês podem fazer essa mesma linha de corte na vida de vocês hoje, porque nós temos essa possibilidade de estabelecer um novo ciclo todos os dias. Todos os dias eu posso pensar nisso. E é importante que a gente pense. E vocês podem aí estabelecer também que hoje pode ser um rompimento dentro dessa realidade de vocês. Hoje estabelecer um novo ciclo e pensar coisas novas. Primeiro passo, como eu iniciei falando, o que esse ciclo anterior até hoje, né? O que revelou sobre nós? O que a gente viveu até aqui? Quais são as coisas novas, tá? Que nós estamos querendo e pensando para nossa vida? Porque é muito doido, tá? Mas a nossa mente, gente, ela nos mantém pensando, e acho que poderia dizer assim, presos, tá? A crenças e pensamentos antigos. Às vezes a gente lutou muito para viver algo na nossa vida, foi muito difícil, muito desafiador, né? E a gente conseguiu. E olha que doideira isso, porque a gente muitas vezes, nessas lutas maiores que a gente tem, algo que a gente almejou muito, que a gente teve que se esforçar muito para estar vivendo, a gente não consegue se desprender. Nossa mente está presa lá, então a gente precisa renovar o quê? Nossa mentalidade, sempre falo isso aqui para vocês. E nós precisamos aprender a fazer isso, gente, com mais leveza, com mais constância, com mais agilidade. Em muitos momentos eu me dou conta que eu tô de novo me prendendo a algo porque eu gosto, porque um dia eu quis, porque hoje eu tô vivendo, isso é satisfatório, é uma celebração, é uma conquista. Só que aí eu não me dou conta na hora, tá? Porque aquilo é muito automático e instintivo, de que aquilo tá me puxando para baixo, tá me impedindo de viver outras coisas maiores, novas fases. Gente,
toda vez que a gente, tem uma metáfora que fala disso, toda vez que a gente escala uma montanha, a gente chegou no cume, a gente atingiu o objetivo. A partir dali, a gente já tem que ir pensando na próxima escalada. E isso acontece na nossa vida, todos os dias, na medida em que eu me dou conta que eu alcancei um objetivo que eu tinha, eu já preciso estar estabelecendo um novo. Nessa metáfora da montanha, tem uma coisa bem interessante. Uma vez eu li e escutei também uma pessoa falando a respeito, e era um alpinista, inclusive. Ele disse que o lugar mais perigoso de escalar um grande cume não é a subida em si, o caminho, mas é permanecer lá em cima. Porque quando tu permanece lá em cima, tu tem uma grande chance, inclusive, de perder a tua vida, porque geralmente são lugares muito altos, muito frios, e tu não pode permanecer lá contemplando. E o mesmo acontece na nossa vida. Todas as vezes em que a gente alcançou um objetivo, nós não podemos ficar lá idolatrando aquele momento e aquela conquista, porque isso vai só estar alimentando o nosso ego. E, gente, não é de uma maneira positiva alimentar o ego, já é uma coisa difícil. De vez em quando a gente dá uma maciada, porque também é importante, tá? Ter uma autovalorização. Mas a gente não pode permanecer nessa postura porque ela nos fragiliza e ela nos deixa estagnados. Então, nós precisamos logo rever, tá, os nossos objetivos. Conseguiu, conquistou algo, ok, qual é o próximo passo? E tem gente que já fica cansado só de pensar que tem que pensar em coisas diferentes, em coisas novas. Lamento, mas uma vida em crescimento, uma vida em avanço, em evolução, é isso, né? Então tem que escolher aonde você quer estar, né? Se é num lugar de estagnação, tá tudo certo. Chega ali e fica contemplando. O que não tá crescendo tá morrendo. Na vida, no universo, funciona dessa maneira. E nós não podemos esquecer disso. Então, estar em constante crescimento, evolução e transformação é um propósito do ser humano, da nossa renovação de vida. E a gente precisa aprender a gostar e querer isso. Que bom se pudesse ser diferente, gente, mas não é. Não é vida real. A gente precisa estar ciente disso e fazendo a nossa parte, ok? Então, o primeiro passo aí, tá, para uma nova postura é a gente olhar o que a gente viveu nesse último ciclo, o que deu certo, o que deu errado, meus comportamentos, o que me trouxe bons resultados, o que não trouxe, tá? O que me traz satisfação, plenitude, tudo isso precisa estar nessa conta, porque a gente se perde muito, gente, em comparativos, tá? E hoje o Instagram aqui é uma das ferramentas que mais nos leva para um comparativo, se a gente não tiver a nossa mentalidade bem desenvolvida, se a gente não tiver a nossa identidade já bem fortalecida, tá? A gente se perde rapidinho, achando que quer viver o que está vendo outros viverem. E isso, gente, não nos abastece. Isso não nos transforma. Não é para isso que a gente está aqui. Cada um de nós está numa etapa da vida, numa fase, e a gente precisa saber reconhecer qual é o nosso lugar agora. E a gente só reconhece isso e só entende olhando para a nossa própria vida, revivendo, olhando para trás o que se passou e o que aconteceu, tá? E aí a gente vai encontrar alguns desconfortos que a gente tem que aprender a lidar, tá? Precisamos também, gente, ter assim, ó, quando nós olhamos para o nosso futuro, né, pensando numa nova postura, a gente não pode confundir algumas coisas que são importantíssimas. Então eu anotei uma frase aqui que eu quero trazer para vocês, que é assim, ó: não leve mecanismos de sobrevivência para uma estação de crescimento. De novo, vou repetir. Não leve mecanismos de sobrevivência para uma estação de crescimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Sobrevivência, gente, eu acho que todos nós ou estamos vivendo ou já passamos, né, por algo, e às vezes isso é por área da nossa vida. Eu já tive momentos que tudo era sobrevivência, sendo bem sincera, tá? Eu tive momentos que tudo era sobrevivência na minha vida, então eu vivia com a água no pescoço, literalmente, todos os dias aflita, todos os dias angustiada, todos os dias sobrecarregada, isso é terrível.
tá? Se alguém sente isso hoje, em muitas áreas da vida ou em uma, precisa logo estar andando, se movimentando para sair desse lugar, tá? Porque ele nos suga, ele nos limita, ele nos cansa, tá? E a gente tem guarda, eu acho que muitas dores dessa fase, eu diria assim. Isso não é bom para nós, tá? Então, quando a gente pensa que a gente quer uma nova postura, a gente está indo para uma área de quê, gente? Uma zona, uma estação, uma etapa de crescimento. E as ferramentas velhas, às vezes, elas não vão nos servir, tá? Observem o seguinte, tem determinadas épocas da nossa vida em que a gente tem um desafio maior. Eu vou trazer um exemplo meu aqui antigo, que era uma dificuldade muito grande que eu tinha de falar em público, de expressar as coisas que eu pensava, como eu via, tá? Isso, óbvio, tinha muitas questões relacionadas até ao meu processo de identidade que não estava firmado, bem estabelecido, né? E eu sofria muito com isso, então eu tinha muitas coisas que eu gostaria de expressar e eu não conseguia. E, gente, isso é terrível. Quem aí passa por isso sabe muito bem como isso é ruim, como isso nos prejudica e nos impede, tá? De estar vivendo algumas coisas maiores na nossa vida. E eu, naquela época, eu buscava muito conhecimento para isso, né? Então, assim, eu buscava muito curso, muito treinamento, eu fiz muitas coisas. E aí eu me dei conta depois com o tempo que eu já tinha vencido essa etapa, mas eu seguia buscando o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de desenvolvimento. Eu me dei conta, poxa, eu já venci isso aqui, por que eu tô de novo em cima disso? Porque aqui agora é mais do mesmo, tá? É mais do mesmo o tempo inteiro e eu preciso ir para uma coisa nova. E às vezes nós temos esse comportamento de se manter ali dentro de um lugar conhecido porque é muito mais confortável e é muito mais fácil para a gente lidar com isso. Olha o engano da nossa mente, gente, tá? Então, assim, a nossa mente fica nos levando e querendo nos convencer o tempo inteiro de nos mantermos numa zona de conforto, tá? E a zona de conforto nada mais é, gente, do que o que é conhecido para nós, o que a gente já domina, o que a gente já tem uma boa relação, aquilo que não nos traz um desconforto ou até um confronto, tá? Então isso vocês precisam cuidar, porque às vezes a gente está buscando sempre os mesmos mecanismos para uma fase nova, as mesmas ferramentas, os mesmos conhecimentos, as mesmas informações. E a gente precisa circular por ambientes diferentes, por assuntos diferentes, para que a gente venha de fato viver essa nova fase, né? Um novo ciclo com a postura correta. Então vocês precisam se desafiar, tá? A cada estabelecimento de novo ciclo na vida de vocês, vocês precisam estabelecer o que vocês precisam, tá? Colocar na bagagem naquele momento. Por isso que eu adoro trabalhar com essas janelas de tempo, porque fica fácil a gente estabelecer objetivos e se propor dedicação em algumas coisas específicas. E, gente, quando essa janela de tempo se fecha, a gente conclui essa etapa, a gente vê que muita coisa aconteceu em pouco tempo, porque a gente foi estratégico, foi objetivo e focado, tá? Resultado, mudança de vida, transformação, renovação da nossa mente, nada cai do céu, nada vai vindo ao acaso, gente, depende muito da nossa postura. Então, postura é um dos grandes segredos, tá? Das pessoas que seguem avançando na vida, que seguem ocupando lugares novos, melhores, maiores, enfim, como vocês quiserem nomear. Mas viver algo a mais e viver em constante novidade de vida, eu diria assim, demanda total zona de desconforto em todo o tempo, tá? Então a gente precisa estar ocupando esses lugares que nem sempre, tá? Eles são confortáveis, agradáveis, eu diria assim, mas eles são necessários, tá? Escolha uma nova postura, gente. Demanda mais a gente escolher, tá? O que é necessário do que o que é confortável e agradável. Toda vez, né, que a gente se dá conta, assim, de coisas que a gente quer estar vivendo, a gente percebe o quanto a gente tem que ir contra a nossa vontade carnal.
A minha médica, que é uma nutróloga, ela diz assim: Ana, botou na boca, gostou, bem provável que não seja o melhor para ti. E a vida apresenta isso para nós, né? Eu acho que em tudo isso funciona muito bem. Toda vez que eu tô num trabalho que tá muito confortável, que tá agradável, que tá bom, poxa, eu não tô explorando algo novo em mim, eu não tô despertando algo novo em mim, eu tô vivendo mais do mesmo, tá? Então essa é a nossa realidade, né? Em todo tempo precisamos estar nos desafiando a fazer coisas diferentes, né? E buscando, eu diria até zonas de desconforto para garantir que a gente está em crescimento, em avanço, em evolução. Mas olha só um detalhe aqui no que eu tô falando. Não é sobre cada dia buscar uma coisa nova, tá? Porque tem muito disso. As pessoas buscam, cansam rapidinho, não tem constância, não tem persistência. E aí, gente, infelizmente, isso não é construção de uma nova postura. Isso é engano, tá? Isso é engano. Porque tudo que dá resultado demanda de treino, tempo, dedicação e esforço. É permanecer aonde não é agradável, tá? Então, assim, permanência e constância diz muito sobre o que vocês estão construindo numa nova postura. Não é todo dia arranjar uma postura nova para desenvolver e ficar pipocando e todo dia fazer um pouquinho de cada coisa. Gente, isso não é desenvolvimento, isso aí é engano, tá? Isso não vai levar vocês para coisas maiores, tá? Não pensem que vai, porque não vai, tá? Então, é uma questão da gente, nesse terceiro ponto que eu vou passar agora, é tomar alguma decisão. Então, primeiro, um novo ciclo demanda que a gente olhe para trás o que a gente viveu, que a gente quer manter e o que não quer. Depois, a gente tem que lembrar que não pode ficar levando os mecanismos de sobrevivência para uma estação de crescimento, uma nova estação. E em terceiro, gente, é assumir um compromisso, tá? Então, assim, ó, não defina apenas, né, o que você quer, mas defina como você vai fazer isso acontecer. Então, sonhar, gente, e criar planos mirabolantes, sem movimento, sem atitude, sem decisão de vocês, vai resultar em quê? Frustração. Não tem outra coisa a não ser frustração por trás disso. Então, vocês precisam definir qual é essa postura necessária para sustentar aquilo que vocês querem viver. Gente, postura é o quê? A ação. Postura é o que eu devo fazer, tá? Uma coisa é a gente estabelecer um plano, um sonho. Outra coisa é a gente fazer ele acontecer. E postura tem a ver com gente que faz, tá? Postura tem a ver com decisão, com atitude, com movimento, com ação, tá? Não é só um plano perfeito desenhado no papel. Isso aí não resolve a vida de ninguém. Então, nós precisamos, tá, ter a postura de executar aquilo que é necessário. Se tem algo que transforma qualquer realidade, gente, é uma ação, óbvio, que planejada, tá? Não é, como eu falei, é um pouquinho, sei lá, se rude, meio estranha essa fala, mas num curso que eu fiz uma vez de um MBA, eu nunca esqueci essa frase. Porque um dos professores, ele trazendo justamente sobre esse tema, né, da gente fazer e construir a mudança dentro dos ambientes, ele falava muito de cultura, assim, empresarial, ele trouxe a seguinte fala, tá, que não adianta ser uma besta motivada, tá, o que ele quis dizer com isso, gente? Ele quis dizer que não adianta todos os dias sair fazendo uma coisa que não tem estratégia, que não faz sentido e que não está alinhado com o objetivo central e com quem vocês são, tá? Então, não é só sair fazendo de qualquer jeito, né? Tem que ter uma organização, tem que ter um pensar, tem que ter um plano, tá? Então, vocês precisam desse desenho e só o desenho não resolve nada, tem que partir para ação. Então, tem que se questionar, né? Qual é essa postura necessária para sustentar aquilo que vocês querem viver. Isso é tarefa nossa, única, exclusiva nossa.
A gente tem a Deus para pedir direção, para pedir discernimento, para pedir oportunidades, mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque senão, gente, Deus tem muita gente comprometida aí para abençoar. Então não vai ser sobre nós que ele vai ficar insistindo e batendo na porta a todo momento. A gente precisa fazer a nossa parte. Então essa decisão, né, de assumir esse compromisso de uma nova postura para um novo ciclo é fundamental, gente. E é o que mais, tá, vai contribuir para esse resultado que a gente busca nesse ciclo. Então esse comprometimento nosso é que vai fazer a diferença e fazer com que as coisas aconteçam, tá? Então, como assim uma finalização aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Que se nada mudar na postura de cada um de nós, tá? Onde as nossas escolhas atuais vão estar nos levando daqui a um ano para o mesmo lugar, no mínimo isso, para a mesma insatisfação ou para o mesmo resultado, isso já não nos serve. Porque nós nascemos para evoluir. Então, o nosso futuro, ele precisa ser construído com base nessas escolhas e nessas diretrizes, tá? Que a gente vai dar para a nossa vida e para esse nosso novo ciclo. Então, postura é vocês pontuarem aí o que vocês precisam fazer para alcançar aquele objetivo que vocês têm à frente, que vai levar para um lugar de muito mais prosperidade, de satisfação, de realização, enfim, de N coisas boas. E cabe a vocês, gente, tá? Nessa semana, começarem a estruturar isso. Se alguém aí tá de aniversário, já aproveita, porque é a melhor fase. A gente sempre se anima, se alegra, né? Com essa celebração da vida. Mas se não for, nada impede vocês de definirem agora o início de um novo ciclo. Essa é a coisa mais linda da vida, que todos os dias Deus nos dá uma oportunidade nova de recomeço, de reavaliação e de definição de novos objetivos, né? E novos sonhos. Então não deixem para depois, não deixem para amanhã, comecem hoje, tá? Relacionem aí tudo isso que vocês querem viver e desenhem quais são as posturas, quais são as ações, os movimentos que vocês precisam fazer. Porque ninguém vai fazer por nós. Depende de nós termos um bom resultado, tá? Nesse novo ciclo que a gente quer viver. Então essa é a minha mensagem, tá? Para hoje, gente. Eu espero realmente que vocês levem ela a sério. Porque todos os dias a gente pode ter essa mesma conversa com a gente. Todos os dias eu posso fazer esse mesmo movimento e ir lapidando, tá? As minhas atitudes, as minhas posturas para resultados melhores na minha vida. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade que a gente tem na mão todos os dias e que a gente não desperdice mais a oportunidade de viver coisas novas e maiores e melhores, tá? Esse é o meu convite para essa semana. E eu espero realmente que vocês abracem ele e que se esforcem, tá? Em estar desenhando tudo isso e colocando em prática, porque eu vou fazer dessa forma, ok? Um grande beijo, tá? E uma ótima semana aí para todos nós. Até mais!